Ora, senhoras e senhores, eu sou Eric Marçal e vocês estão no Encast. A retomada da rádio para os estúdios aqui, audiovisual, nosso produtor, nosso convidado ali, que eu vou tentar fazer uma linda introdução. Tamo junto, Deusão maravilhoso. Vamos tratar de ciência de dados, tecnologia, inovação, empreendedorismo, case de sucesso, carreira, vida, amizade, né? Networking. Se não fosse networking, nada disso seria possível. Nada disso seria possível. E aí, hoje a gente vai falar muita coisa, muita brisa assim, mas vai ser um caráter quase que de aula. Não gosto muito disso, mas ele, né, professor de pós-graduação. Experiência de milhões. E aí, cara, fazendo uma reflexão, hoje é tudo, né, para as pessoas, pensando no que elas querem, se querem, quando querem, como querem, né? E a melhor maneira de fazer isso, de chegar a isso e ao sucesso, enfim, o impacto positivo, tá? E aí, nessa jornada, nessa retomada, estudando ali os convidados estrategicamente, eu resgatei, porque vai muito tempo, quase 10 anos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Encast Joeval Martins. A honra é toda minha, Eric. Prazer em revê-lo. Brigadaço pelo convite. Você sabe o quanto eu gosto de fazer esses troços aqui, sei. cara. Pra mim é uma adrenalina e é o que eu vivo fazendo em todo momento. Hoje, antes de vir para esse bate-papo aqui no Encast, eu já tive 2 grandes bate-papos com clientes hoje, falando um pouquinho de ciência de dados, falando um pouquinho de como transformar a vida de empresas, pessoas, negócios através de dados, e eu tenho certeza que a gente vai ter aqui assunto pelo menos umas boas 2 horas aqui. Produtor, podemos? O Encast é muito bom, cara. Ele tá ficando melhor ainda. Joeval, então, por favor, se apresente, né? Faz uma linha do tempo aí e fala para todos nós, né? Quem é o Joeval, o que você faz, Boa. o que você já fez, um pouquinho, porque daí a gente vai esticar Boa. isso no bate-papo e o que você está fazendo hoje. Fantástico. Bom, Joeval Martins, casado com a Denise, pai do João Vitor. Ponte Pretano. Ponte Pretano! Sábado. Nossa, vai ser uma loucura. Sou formado em matemática, Eric, não por opção, mas por falta de opção. Caramba. Quando eu fui fazer a minha educação superior, eu venho da escola salesiana, né? Fiz técnica eletrônica na ETEC aqui em Campinas. Meu irmão também fez. Fiz ETEC lá. Fui pinçado, quando eu saí da escola técnica, eu fui pinçado pela IBM para fazer estágio na IBM aqui em Hortolândia. Então, matemática foi por conta também do técnico eletrônica. Não, eu queria fazer algo de análise de sistemas, computação, mas eu já trabalhava no CPQD aqui na Telebrás de Campinas. Então, eu abandonar o CPQD para estudar, que era o que meu pai queria, né? Que vai para a Unicamp, vai estudar e tal. Falei, não, pai, eu vou estudar à noite e vou continuar com o meu emprego, que era importante para minha formação, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade, já na área técnica, na área de confiabilidade de componentes. Que show! Que produzia uma central telefônica 100% nacional. Então o CPQD foi uma escola para mim. Eu passei lá exatamente o tempo que eu fiquei na faculdade, que eu era patrocinado pelo CPQD, eles pagavam 85% da minha faculdade. Olha aí, gente, olha aí! E eu fui agraciado, né? Eu fui agraciado por Deus, porque eu trabalhava numa área de ponta de tecnologia, né, de telecomunicações do Brasil. O Brasil iniciando a sua trajetória de independência tecnológica, produzindo chip aqui no Brasil, produzindo tecnologia. E o CPQD da Telebrás foi o precursor disso aí tudo, né? Aí fiz matemática, me formei em matemática, como eu falei para o pessoal aqui que, né, fala, não vou fazer universidade, né? A matemática abriu uma porta para me tornar vendedor. O pessoal hoje pergunta para mim, o que você faz? Ou você é diretor? Cara, eu sou vendedor. Eu transformo dores dos meus clientes em boas soluções, resolvendo essas dores. E aí tem 2 tipos de dor que eu aprendi a identificar também, Eric. Tem aquela dor aspirina,
que você precisa resolver hoje, e tem aquela dor vitamina C, que você pode tratar ao tempo, né? Então você vai fazendo um tratamento ao tempo com vitamina C, aí você evita dor de cabeça por conta de um resfriado, dor de cabeça por várias doenças que você pode ter dentro da sua empresa. Aí, como eu não me senti confortável com o meu conhecimento raso matemático, né, que você só usa para carreira acadêmica, para pesquisa e desenvolvimento, acabou por aí. Eu fui fazer uma especialização em marketing na SPM, aqui em Campinas. Tá. Cara, eu falo que foi o abridor de latas da minha cabeça. Né? Porque abre a sua cabeça. Até então o marketing não existia na minha cabeça. Né? E foi maravilhoso para mim, porque eu já comecei a ter minhas habilidades em vendas, associado ao marketing, você começa a ter uma narrativa, você consegue ter um vocabulário de vendas muito mais poderoso, né? E aí eu tinha outro gap na minha carreira, né? Na minha trajetória, na minha jornada de conhecimento, né? Que era, cara, a área de finanças. Para mim era uma caixa preta. Tanto que hoje os alunos da FGV falam, pô, agora eu vou entrar no módulo de contabilidade. Pô, cara, eu sofri pra caramba, mas aí eu vi que tinha uma especialização fora do país, em finanças atrelado ao marketing. Eu fui para Wharton School, na Filadélfia, na Universidade de Pensilvânia. E aí, pessoal que está nos assistindo aqui hoje, cara, se você não fala uma segunda língua, você tá fadado ao ostracismo. Isso aí é um grande desafio aqui no Brasil. E não ao ostracismo pessoal, ao ostracismo profissional, que é mais grave ainda. Então, a história do meu inglês é muito interessante, porque quando eu estava para se casar com a minha esposa, com a Denise, ela falou assim, cara, eu não caso com nego burro. Não falo uma segunda língua. Sensacional, Denise. E ela pegou, me mandou para casa dos pais americanos dela, nos Estados Unidos. Ela foi uma intercambiária, né? Ela fez um programa de intercâmbio. Show. Ela foi para lá em 82, eu fui em 89. Fiquei lá um ano e pouquinho. E ela falou assim, cara, se você não falar inglês, para mim não serve. Você tem que ter aspirações na sua vida. Uma delas é falar inglês. E pra mim, cara, era The Book is on the Table, This is a Dog, This is a Cat, I'm a Good Boy. Is, né? My name is, é isso aí. Então aí eu fui fazer, cara, e foi icônico essa formação minha na Wharton School, porque você se dá conta que você, cara, eu sou capaz de ser educado numa segunda língua, não nativa. Cara, é maravilhoso o poder disso aí tudo. Então você imagina você sentado numa universidade nos Estados Unidos, com gente de todo mundo, aquelas universidades que você vê, aqueles pódios que você senta, né? Cara, e aí você tem que fazer uma entrega de trabalho em quê? Em inglês. Não tem jeito, né? Cara, é maravilhoso. Ou faz. Tem que... E eu tenho muito orgulho disso aí. Eu falo pro meu filho, né? Meu filho também foi educado numa segunda língua e foi maravilhoso. Então eu fui para Wharton School, né? Senti essa necessidade de fazer atrelar esse conhecimento de finanças a marketing. E aí vem uma outra onda de conhecimento. Eu comecei a entender um pouquinho mais de como era o nosso ecossistema comercial, industrial, tecnológico do Brasil e comecei a trabalhar em empresas norte-americanas. Trabalhei em duas empresas chinesas, taiwanesas, na verdade. E hoje eu trabalho numa empresa americana que, graças a um mestrado que eu fiz muito recente em inovação e digital, né? Negócios digitais, abriu uma porta na minha cabeça. Falei, cara, o mundo vai sair de vender caixas, produtos encaixotados, né? Um ponto de acesso Wi-Fi, um servidor, e ele vai mover para um mundo de vender ideias e software no curto espaço de tempo. E isso está acontecendo, né, com essa nova onda de análise de dados, né, porque o dado cru não serve para nada. Estava conversando aqui com o Duca aqui na frente, né? Eu posso ter lá um histórico de vídeos aqui na Duca, mas se eu não souber quais são as tendências que levaram esses vídeos a serem gravados, por que esses temas foram tão relevantes, talvez não consiga focar a hora estúdio do meu negócio para a pessoa certa. Qual que é o tema de relevância do momento? Então, o dado tratado traz essa relevância.
E a Biacademy, para mim, ela foi instrumental na minha formação nesse mestrado, porque abriu um espaço dentro do meu conhecimento, que eu não tinha, que era de inovação e negócios digitais. Aí você começa a entender um pouco mais em profundidade a importância dos negócios digitais numa economia como o Brasil. Imagina se nós estivéssemos engatinhando em negócios digitais durante a pandemia. A gente poderia morrer de fome, cara. Será que eu posso falar que a gente estava aprendendo a andar e aí a pandemia Colocou você de pé, com colocou de certeza. pé e falou, vai? Vai. O Vai. que se fala de transformação digital Porque na pandemia começou a se falar muito e aí avançou e ficou... foi um salto quântico no digital por conta da pandemia, porque todo mundo teve que se digitalizar. Pega uma empresa, como eu falei, eu trabalhei na Accenture por 2 anos da minha vida. Fenomenal a empresa. Fenomenal. 18 mil funcionários no Brasil. Caramba. Você imagina você fazer uma virada de chave? Falar assim, cara, você não vem mais no escritório agora. Eu vou mandar para você uma cadeira, um computador, um mouse, um fone de ouvido. Por acaso você tem internet em casa? Poucos, né? Poucos funcionários só tinham internet do celular. Dependendo de onde ele está no E às ranking. vezes quem tinha não tinha aquela internet de qualidade para poder trabalhar. Então ali foi a transformação digital na veia. Você virou a chave nesse momento de que as pessoas têm que ter um espaço hoje para trabalhar em casa, teve que se criar esse ambiente, educar essas pessoas de como se Sim. comportar no microfone, numa câmera, o que falar, porque uma coisa é você estar no presencial, como a gente fez aqui uma introdução nesse início aqui do Encast, a gente está numa prosa amigável e tal, mas talvez esse comportamento na frente de um cliente, alguns clientes não aceitam. Né? É interessante você falar isso, que virar uma convidada aqui, né? E ela vai colaborar muito com o Encast. E aí aconteceu uma situação por conta disso, de como se comportar, de a pessoa de repente esqueceu que ela estava nesse ambiente digital, né? Com outras pessoas falando no microfone, então tem, né? E aí o negócio deu ruim. Exato. E Deu aí ruim. você imagina fazer essa transformação. E aí, falando, né? Você falou bastante aqui de dados, né? Tratar dados e tal. Antes, quando que deu esse estalo, assim, de, a gente tem muita informação, a gente tem os dados, a gente precisa trabalhar em cima disso, a coisa estava dando muito errado, porque eu acho que anteriormente a isso, o pessoal agia muito na intuição e na experiência, né? Eu acho que vai dar pela minha experiência e tal, e tomava uma decisão. E aí a gente vê cases de sucesso e também muitos cases de insucesso. Né? Eu acho que nem eu falo, quando eu comecei a empreender, comecei com agência em 2007. Eu sempre repito isso, a galera vai cansar de ouvir, mas é muito verdade, que não tinha esse ecossistema preocupado com o sucesso, né, dos empreendimentos. Entendeu? E também tinha esse lance de você empreendia por intuição, pela experiência. Ou sobrevivência, Exato, né? né? Ou sobrevivência. E aí, eu tenho experiência nisso, então eu vou porque vai dar muito certo, e eu vou chamar isso, vou reunir aqui, às vezes dava, que a pessoa tinha muita experiência, mas de repente, com dados, e você fazer essa análise, tratar, e acho que melhoraria muito tomar a decisão, né? Minimizar custos, enfim. E eu tive que aprender, né, por um bom tempo, né, nessa intuição, né, criando experiência, né, aprendendo muito. E aí a gente chega nessa era que estamos aqui. Eu acho que de repente a gente pode até falar que essa onda de agora a gente tem um formato, a gente tem o nosso próprio canal, a gente tem a nossa própria mídia, se dá muito também, né, por analisar os dados. E esse ponto é importante a gente enfatizar, Eric, porque antigamente, não tão antigamente, mas... Quando? Você consegue? 10 anos. 10 anos? 10 anos atrás. Não vamos tentar ir muito longe, não, que não vale a pena. É doideira. Mas volta 10 anos atrás. Quem ditava o ritmo do mercado era o cliente. Ele ditava o ritmo do mercado. Eu quero comprar uma TV em dezembro, que é a hora que chega o meu 13º. Então, quando você começa a analisar dados, você, como empresa, toma rédeas do seu futuro. Como?
Cara, como que eu faço para soltar uma faísca no desejo dessa pessoa comprar uma televisão? Não em dezembro, mas em setembro, em agosto, em julho, e eu antecipo essa demanda baseado em quê? Em comportamentos de consumo. Isso. E com análise de dados, hoje, você pega as empresas, cara, que vende água, vai. Quando que o consumo de água em garrafinha plástica aumenta mais? Pô, no verão. Quando que o consumo de sorvete aumenta mais? No verão. Como que eu faço para analisar o comportamento do meu cliente? Dados comportamentais. Dados comportamentais. Por que ele só compra no verão? Por que eu não posso trazer esse cliente para minha loja? E o sorvete é um produto que é muito perecível, ele derreteu, acabou o encanto dele, eu tenho que trazê-lo para a loja. Como que eu crio faíscas de desejo de consumo de sorvete fora desse período? Cara, eu vou analisar aqui, talvez um sorvete de limão no inverno, hipoteticamente dizendo, não seja tão aprazível, tão gostoso, quanto um sorvete de avelãs, Nutellas e super bem produzido, que você quer consumir mais caloria no inverno, e eu faço uma experiência do sorvete aqui em julho, para atrair esse cara para a loja para vir consumir esse tipo de sorvete mais calórico, com esse sabor doce mais presente e não tão fruta e não tão frutado quanto as frutas que refrescam e te dão aquele gatilho na cabeça, né? Que fala, isso aqui é para quando eu tô no verão, não quando eu tô no inverno. É, né? porque isso o comportamento é muito emocional, né? Tomar decisão. Né? E como você pensar no cliente ser humano é muito. Então, como é que a gente faz isso? Como você faz essa analisando dados? Por que ele só vem aqui? Como que eu crio promoções que tragam o cliente para a loja? Né? Vamos um produto um pouco mais de maior complexidade dentro da cadeia de venda. Né? Seguro de carro. Né? Estava falando com o Duca também aqui na frente antes de você chegar. Como que eu faço para dar para o Eric, para o Joeval e para o Duca, que é o nosso produtor, padrões de seguros baseado no seu perfil de motorista? Sua idade, seu sexo, quantos pontos você tem na carteira. Mas isso as empresas já têm. Tem, mas pontualmente naquele momento que você tem que renovar o seu seguro. Sim. Como que eu faço para já trazer 3 meses, 4 meses antes de renovar? Isso fazer parte do dia a dia, do cotidiano e tal, e aí... Antes do cara renovar o seguro dele, já fala, olha, baseado no seu perfil... Se você antecipar, dando aqui uma ideia, né, para o pessoal de seguro, se você antecipar sua renovação, além de você começar a pagar antes do seu seguro vencer, que você está no momento bom, não está naquele momento final de ano, por exemplo, os meus seguros vencem todos em janeiro e fevereiro. Antes a gente fala de seguro, antes era roubo. Roubo e acidente. Hoje, né? Aí começa essa análise de perfil e tal, e aí você pensa, né, no conforto, comodidade. A hora que você começa a ampliar, você fala assim, peraí. Então, em cima disso, vamos... Será que eu preciso de um seguro, né, total do meu carro, baseado no meu perfil, onde eu moro, para o uso que eu dou ao meu carro? Eu faço 3, 4 rotas no máximo por ano. Eu faço da minha casa para a academia, da academia para minha casa, vou para o supermercado. Uma vez por mês eu vou ao Guarujá e volto. E esse é meu. Será que eu preciso de um seguro tão caro assim? Talvez baseado no meu perfil e onde eu ando. Aí, às vezes para o aeroporto, né? Eu preciso de um seguro. Então, o dado, Eric, traz essa sutileza no momento que você vai precificar um produto ou um serviço para o cliente. Aí eu falo que sempre os meus alunos na FGV que o dado é o novo grão ou o novo petróleo. Né? Isso. Por que o novo grão? Cara, eu lembro quando falaram do milho transgênico, a soja transgênica, etc. O dado é o novo grão da agricultura. Por quê? Imagina, pega um agricultor de grandioso porte, né? E com análise de dados de mercado, produção, região, país, eu consigo entender, será que a minha soja que eu estou plantando aqui hoje vai ter o preço que eu gostaria que tivesse? E se eu atrasar ou adiantar as minhas safras e mini safras e nesse meio colocar uma outra safra que seja de milho, de feijão, que seja, para que eu possa incrementar o meu ganho? Cara, se eu não, o dado cru ali, parado, sem análise,
Esquece. Então eu consigo fazer uma projeção de futuro baseado em algumas premissas do passado, do que aconteceu no passado. Fala, se isso acontecer, cruzando com o que a Bolsa de Chicago fala, que como vai se comportar o café até o final de 23, e fazendo uma projeção para 24, se eu atrasar ou adiantar, ou colocar uma entre-safra, uma safrinha aqui, eu posso capitalizar em cima disso aí. Então eu falo que o novo grão ou o novo petróleo, porque o dado é a nova força motriz da tomada de decisão dos seus negócios. Então eu falei que quem criava a demanda no passado era o cliente. Hoje você tem como empresa, não importa o tamanho, tá, Eric? Pequena, média, grande, gigantesca, não importa. Você tem na sua mão o seu destino em termos de demanda, ou gerar demanda, ou criar desejo, né? O marketing não cria demanda, o marketing cria desejo. Demanda quem cria é a sua análise impecável, eu não acredito em perfeição, a sua análise impecável do dado e como que eu saio na frente do meu cliente baseado nessas premissas que eu criei. Eu tenho lá um algoritmo super robusto e eu consigo dar para o meu cliente essa visibilidade do que pode acontecer se ele tomar tais e tais decisões. Eu falei para você, eu estava num papo com uma empresa do México, chama Peñaranda. Ele é uma charcuteria, todo tipo de embutido eles fabricam lá. Desculpe. E eles têm lá hoje toda a demanda, toda a produção dele é baseada no que ele consegue comprar no mercado a um bom preço. Então, não é o que o mercado pede para ele entregar, e sim a matéria-prima que está com bom preço é que vai demandar o que ele vai fabricar. Eu perguntei para ele assim, e se o cara quer pepperoni e você está produzindo salame, você não entrega para ele? Não. Mas eu tenho uma demanda para pepperoni, mas eu não comprei a matéria-prima no preço para fazer o pepperoni, eu não vou fazer o pepperoni. E eu falei assim... Não é pela intuição nem pela experiência, é ali, dados. Cara, mas assim, ele hoje está atrelado ao quê? Ao preço da carne que ele precisa, de boi, ou de porco, ou de frango, galinha, que seja, está atrelado aqui, não no que o cliente precisa. Será que ele tem esse olhar? Eu falei, você tem esse olhar do que o cara precisa? Tem, porque eu tenho aqui os pedidos de cotação e muitas delas eu engaveto porque eu não vou ter produto baseado. Os dados bem tratados ali, analisados, ele tem a capacidade de criar um novo mercado, então. Um novo mercado, uma nova rota de venda, um novo preço, um novo produto. Será que o cara só quer salame, copa e outro... E olha que coisa legal, assim, né? Você falando tudo isso e tal, e falando de porte de empresa. Eu sei que você também tem uma experiência, né? E também anda muito na parte de empreendedorismo. Uhum. E aí, quando a pessoa tá... Não importa o porte, no tamanho, né? Da empresa pequena, tá iniciando e tal, e às vezes as pessoas, e é normal, né, você vai começar a empreender, você começa pela sua técnica, né, o que eu sei fazer, o que eu acho que vai. Exato. E aí depois você vai pensar em gestão, e as dores de cabeça e as responsabilidades também vão aumentando, e aí você vai ampliando também o que você traz de benefício. E às vezes as pessoas pensam que esse lance de analisar os dados é para empresa já grande. Né? Lá na frente eu vou começar nisso, porque agora eu tenho que... Claro que são etapas, né? Para você validar tudo e ir pro mercado mesmo. Falar, agora eu vou e vai dar muito certo e tal. Mas, como a gente fala também de já começar uma empresa com pensamento de marketing ali para ter o organizacional e não, agora que eu cheguei nisso eu preciso. Não vai precisar sempre. De várias situações. E aí agora... trazendo essa análise de dados, eu acho que é legal até falar para quem está assistindo, quem vai assistir, né? Esse empreendedor novo, ou quem não tem essa prática ainda, né? Analisar, trazer essa análise para você ter maior assertividade. E aí, para a empresa pequena também, redução de custos, né? Sem dúvida. E de novo, se alguém falar assim, eu não preciso de análise de dados, claro. Quando você construiu a sua empresa, seja ela no empreendedorismo de sobrevivência ou no empreendedorismo vocacional, né? Tem aqueles caras que, no meu caso, eu fui mandado embora da Motorola em 2013. Eu fui pro caminho do empreendedorismo de sobrevivência. Eu criei minha empresa de consultoria de vendas, que era aquilo que eu sabia fazer, mas eu precisava de dados para saber o quê? Quem do ecossistema da região metropolitana de Campinas vende alguma coisa que poderia
ter aderência ao meu conhecimento Ai, ter passado para eles. Eu tive que fazer análise de dados. Eu fui lá na SIC, eu fui no Sebrae, eu fui entender um pouquinho do mercado de Campinas, porque quando fica muito tempo numa empresa, você fica muito mal acostumado. você fica muito tempo na empresa. Pronto, né? Ali já chega, né? Tá aqui, ó. Você aperta um botão, O sai. projeto é esse, trabalha nisso, essa é a demanda. Exato. E vai para cima. Aí eu tive que ir na SIC, eu tive que ir no Sebrae, eu tive que ir na Prefeitura de Campinas, eu tive que entender o ecossistema de Campinas. E aí você começa a consolidar o quê? Quem são as minhas personas potenciais para consumir o meu produto? São várias, São né? milhares, né? Você filtra dentro daquilo que você acredita que você consegue entregar em homens hora para aquela empresa. Fiz uma varredura, falei, cara, tem aqui um potencial gigante. Peguei um contrato maravilhoso, ganhei um contrato maravilhoso, transformação de uma equipe inteira do Instituto Eldorado aqui em Campinas, graças a um grande amigo que eu tenho, que é o Jailton Ferreira, que era o superintendente na época. Legal. E a gente fez um trabalho transformacional chamado Projeto Highlander, de transformar 40 vidas que estavam ali dentro do Eldorado, a maioria deles da área técnica, em potenciais vendedores de soluções do Instituto Eldorado. Você precisa ver os projetos que saíram de lá. E você tocou num ponto muito bacana, Eric, no começo desse nosso papo aqui do networking, né? Qual o papel da sua rede de relacionamentos, né? Nesse projeto do Eldorado, que eu gosto de falar, onde eu vou, eu falo desse projeto, que ele foi icônico na minha vida. Quando eu entreguei o escopo do projeto para análise dos executivos do Instituto Eldorado, eles falaram assim, cara, o que você cotou aqui para mim em termos de homem-hora, eu acho que é muito pouco. Porque eu imaginava que ia ser um grupo seleto de executivos e tal. Ele falou, tem 40 pessoas aqui para ser treinado. Você está me falando de 10 pessoas. Eu tenho 40 pessoas a ser treinado. Nessa época, quando você foi para esse projeto, você já tinha essa noção de dados tal, ou estava muito recente ainda? Muito rasa. Muito rasa. Mas eu precisava começar de algum lugar. Precisava analisar alguma coisa para eu poder entender onde eu podia bater, né? E acho que é até normal pensar micro também, né? Sem dúvida. Tô começando, deixa eu... Cara, pega uma fábrica de tijolo. Eu comprei uma máquina de fazer tijolo. Ou uma máquina de fazer chinelo. Máquina de fazer fralda. Eu quero fazer fralda. Quem que é o meu potencial cliente? É aquele cara que hoje, vou pegar o cara da fralda, por exemplo, aquele cara que não consegue comprar fralda da Johnson & Johnson, por exemplo. Esse é meu potencial cliente. Quantos são eles aqui em Campinas? Ou no meu bairro? Ou na minha região aqui? Né? Então a gente precisa ter essa noção de dados. Sim. Do cara que tem a máquina de fazer 100 fraldas por dia, ou fazer 30 chinelos por dia, ou fazer 200 tijolos por dia, ele tem que ter essa noção para quem ele vai vender. E aí também a noção de, né, o que é, como eu vou apresentar esse produto para ele comprar, né, ele sabendo que é a segunda, terceira linha. Porque assim, eu quero comprar de tal marca, é a primeira tal. Eu não tenho condição. Eu vou me esforçar para comprar essa, porque essa já promete, eu sei, né, todo mundo fala, e enfim, aí você chega com outro cara... Não. E como que vai ser? Como que vai ser essa reação? Cara, você pega o cliente pelo amor ou pela dor? Pelo amor à marca ou pela dor de pagar pelo valor daquela marca? Sim. Então tem espaço para todo mundo, né? E me permita só voltar no tema de networking, né? Quando você tem um bom networking, qualquer desafio que você tenha na vida, qualquer desafio que você tenha na vida, o seu networking vai te ajudar a você romper isso aí. E aí lá no Eldorado foi assim, convidei o professor Roberto Morita, a hora que ele falou que eram 40 pessoas para serem treinadas, falei, cara, não dou conta. Chamei o professor Roberto Morita, meu grandioso amigo, tempos de Motorola, ele me ensinou a fazer gestão de canal no Excel. Ele me ensinou a fazer gestão de canal no Excel. O cara é fenomenal. Eu trouxe o professor Marcos Morita. E falando ainda de networking, eu fiz uma transição na minha carreira de educação, né? Então, eu sou professor da FGV e me convidaram para coordenar um curso no IBE. Um curso chamado Inteligência Digital em Marketing e Vendas. E colocaram na minha mão. Falou, você vai coordenar esse curso. Aqui está a nossa visão de módulos que a gente gostaria
que fossem desenvolvidos. Muda o nome, faz o que você quiser, traga os professores, as ementas e o currículo desse módulo, desse curso de pós-graduação, para que a gente jogar isso aqui lá no MEC. Falei, cara, onde eu vou buscar gente capacitada para isso aqui? Aí você pega o seu networking, cara. Você pega o seu networking, né? Professores que deram aula comigo na FGV foi a primeira opção. Pessoas que trabalharam comigo foi a segunda opção. E uma boa consulta no seu LinkedIn para saber quem são os professores mais qualificados que existem no LinkedIn desses tópicos aqui. Então eu consegui selecionar 9 professores, todos categoria na avaliação dos alunos 9 e 10. Já estamos na 4ª turma desse curso, né? E eu sinto um orgulho muito grande também, cara. E não tem mal nenhum ter orgulho, viu, pessoal que está nos assistindo aqui, ter orgulho próprio das suas realizações, né? Porque hoje em dia, né? Cara, eu tenho um orgulho gigante de ter construído esse curso de pós-graduação, porque primeiro que eu hoje interajo com 9 professores simplesmente fenomenais. Fenomenais, assim. Cara, primeiríssima categoria. E a hora que eu pego a avaliação deles, cara, é 8-9, 8-9, 8-9, né? Então, não tem como dar errado. O seu networking, cara, ele te leva para onde você quiser. Né? Pô, eu tô desempregado. Vai no seu networking. Pô, eu preciso vender minha primeira água engarrafada, a minha primeira fralda que eu produzi aqui na minha maquininha, o meu primeiro chinelo. Eu preciso abrir um negócio, eu preciso entender. Cara, vai no seu networking. Tem gente que tem conhecimento em abrir um negócio. Então, o networking hoje, a sua rede de relacionamentos, cara, é importantíssimo para o seu sucesso, para o seu conforto profissional e o mais importante, cara, para a gente ter aqui, depois de 10 anos, a gente se encontrar aqui e a gente ter o mesmo nível de respeito, de parceria, demos risada pra caramba no comecinho desse podcast aqui na Encast. E assim, às vezes a proximidade ou a distância não inibe de você pedir para o seu networking te ajudar no momento que mais importa para você, no momento que mais você precisa. De forma alguma. A galera fala assim, né? Tem muito... o empreendedorismo salva, né? Mas sem o network também não rola empreendedorismo. Não rola. E eu sempre, né, falo que onde me convidam, claro que hoje eu vou falar assim, eu analiso os dados. Eu recebo muito convite para atuar em diversos empreendimentos, assim, com o que eu faço, né? Tenho agência de publicidade e tal. Então, para comunicação, a gente precisa melhorar a comunicação, precisa tal. Eu tô à disposição, cara. Quero conhecer isso aí, quero, né, conhecer gente, ver como que eu... Porque esse é o lance do orgulho. Pô, eu tive orgulho de realizar. Tocar essa eu tô vida. na publicidade, porque eu participei de um projeto de imobiliário aqui, em imobiliário urbano aqui em Campinas, em 2005, 2006. E aí eu lembro que o meu chefe, o diretor, ele era do Rio de Janeiro, ele falava assim, cara, você ainda vai contar essa história. Olha que legal. Você, né, porque foi um projeto piloto inicial aqui e eu não sabia nada. E foi assim, cara, e aí, o que você tá fazendo? Quer participar disso aqui? Vamos fazer uma reunião, tal. Tô à disposição, vou, cara. Não conhecia nada, mas quero conhecer. Entendeu? Eu falei, cara, legal, consigo fazer, consigo. E nessa, e aí você amplia, o cara abraçou e aí deu certo, funcionou. Aí você fala, caramba, porque é melhor você ter orgulho do que deu certo, ficou sucesso, do que você ficar frustrado de, puta, não recusei, não fiz. E claro que, né, abrindo um pouco, às vezes dá essa dúvida na gente, né? Será que eu vou, não vou, será que eu consigo, não consigo? Cara, vai. Ainda mais se você já tem um network construído, pede ajuda, cara. É isso aí. Entendeu? Imobiliário urbano osso. E foi sensacional. E ali, que nem você falou, foi o abridor de lata na minha mente, falou assim, cara, que legal isso. Quero fazer mais. E aí o resto é história, estamos aqui, cara. Você vendia aqueles espaços em cima das placas de rua, não? Era esse projeto? Nesse projeto, o painel publicitário era nas costas das bancas. Então, quando começou o projeto, era convencer os donos das bancas, a gente escolheu 10 bancas aqui em Campinas, convencer os donos a trocar, porque as bancas eram todas encostadas na parede,
né, pra calçada ali. Então quem passou já vê a banca aberta. Exato. Então, aí a preocupação, nossa, mas eu vou ficar de costas pra rua, como é que ele... Né? Então, às vezes, o pessoal passava de carro, me dá um jornal, me dá uma revista, aquele cliente do dia a dia e tal, mas precisava estar de costas por causa do painel. Entendi. E aí a empresa colocava uma banca nova, uma banca super tecnológica, assim, legal pra caramba, um painel muito bem feito, era específico para esse projeto, e esse projeto já estava rodando, que eu me lembro, acho que no Rio e em Curitiba também. Puta, isso é muito bacana. Entendeu? Então teve pontos que a banca funcionava melhor de frente para a rua. Então eu tive que aprender esse convencimento, tive que entender também a necessidade dos caras. Falar assim, não, a gente vai ajudar, vamos fazer assim, vamos pensar no projeto. Aí chegava pro diretor lá e falei, cara, esse ponto aqui o cara não quer, entendeu? De repente veja com a CETEC também, dentro do espaço que ele tem, você pode virar a banca dele. Se ele pode virar, como a gente pode colocar, tal, para não atrapalhar o fluxo dele ali, porque ele depende disso e tal. E ali foi. Então teve uma primeira banca, acompanhei a instalação. Cara, eu me atrevi na época até os caras falaram, não, mas a minha banca hoje tem isso, então vai ter que ter isso, tal. E eu ia lá e riscava o papel e tal, mandava, falou, o cara exigiu mais isso aqui, não pode ser o padrão, a banca dele é menor, tal. Então a banca era muito fininha. E aí a banca vinha com luz, com prateleira assim, cara, doideira, assim. E aí foi esse projeto que eu aprendi, eu falei, cara, eu não quero ser mais a comunicação não, viu? É fascinante, eu não quero não. E ali, cara, foi muito legal que você começar a lidar com gente. E olha que bacana, né? Você tá falando, e pessoal que nos ouve aqui, né? De uma faísca que era o painel, que esse é o negócio principal da empresa. Era uma multinacional que já vendia, comercializava publicidade em outdoor e painéis front, hoje que é o Media Out of Home. Out of Home. Aí você aprendeu sobre banca, sobre regulamentação de banca, Sim, sobre tráfego na banca, né? O cara que pega o... Então, quando você pega, né, puxa o fio da meada de um negócio, cara, olha o que você traz junto de experiência. Isso que eu falo muito pros... Não era só o painel, porque o painel ele traz a publicidade para impactar as pessoas que vão consumir ali, mas, né, rol de conhecimento. Exato, também tem a pessoa do negócio local que também precisa ser impactado. Exato. E como é que, sabe? Então tem que ser um impacto possível para ambos. Exato. E eu falo que o empreendedorismo, qualquer um dos dois modelos, seja no empreendedorismo sobrevivência ou vocacional, você puxa o que é o negócio essencial da empresa, né? Você puxa, aí vem um lastro de outros conhecimentos que você talvez não tenha tido na sua vida ou na sua carreira, contratar pessoas, fazer RH, finanças, cara, tudo que você traz com esse pequeno fio do empreendedorismo que você puxa é fascinante. O conhecimento, eu nunca tinha tido a oportunidade, por exemplo, de contratar terceiros para trabalhar para mim. Eu sempre tinha alguém fazendo para mim, eu tive que contratar. Eu tenho hoje uma empresa de comunicação por trás de mim. Eu tenho uma empresa hoje que olha para minha carreira. Tem um cara de RH, né? Um cara que olha a minha carreira. Mas por que você precisa? Cara, eu tô com 58 anos. Eu quero chegar, meu desejo, né? Eu quero chegar aos 80 de pé e trabalhando. Esse é o meu objetivo agora dos próximos 20 anos. Muito possível. De pé, por isso que eu vou pra academia todo dia às 6 da matina, fico lá até às 8h30 da matina. A academia hoje me traumatizou. Cara, eu vou pra lá todos os dias, segunda a sexta, não sei quando eu tô viajando, mas aí hoje até no meu ritmo de viagem, eu fico em hotéis que tem boas academias. Pô, já vou ser enjoado. Não, cara, eu primeiro lugar hoje, né? Então, o trabalho importante cara, mas hoje o meu bem-estar, a minha vida, o que eu quero para os próximos 20 anos em primeiro lugar. Então, se eu continuar, né, na mesma batida que eu estava, sem ter um profissional me olhando, né, eu falo para todo empreendedor, para o cara que quer empregado. Não vai para nenhum lugar. Não vai, cara. Não vai. Então, eu também melhorar a contínua, porque a gente tem bons exemplos, né, de profissionais aí, dos negócios, né, na casa dos 80 ali, que cara. estão atuando. Exatamente. Então você tem que ter um cara olhando para sua carreira, você tem que ter uma pessoa olhando para sua pessoa física, né? E eu tenho aspirações ainda, cara. Eu tenho aspirações gigantes ainda. Um dia eu quero voltar aqui e falar com você. E por quê, né? Porque eu tenho essas pessoas por trás de mim, né? Porque às vezes você sozinho faz uma análise de
do seu comportamento, do que você quer, etc., que às vezes está dissonante com aquilo que a sociedade está pedindo, que a comunidade de empresas está pedindo, que o mundo educacional está pedindo. Então você tem que ter esses olhos. Às vezes o cara fala assim, eu não vou pagar R$ 3.000 hoje para o cara fazer uma análise da minha vida financeira. Pague, cara! Nossa. Pague! Sabe por quê? Ainda mais se você tem condição, porque quando você não tiver condição, Exatamente. aí vai ficar pior. Porque daí você precisa muito, não tem ninguém. E se você também não tiver um bom network. Bom networking, cara. Então, às vezes o pessoal, mas você pagou R$ 3.000 para um cara fazer uma análise. Cara, eu preciso disso, eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Se minha cesta de investimentos hoje está ok. Se o que eu tenho me segura, talvez não no mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, mas num padrão de vida um pouquinho abaixo aqui, mas com constância. Sim. Né? E aí o pessoal que está nos assistindo mais uma vez, Eric. Se você está na faixa dos 20 a 25 anos e não tem uma previdência privada ainda, se coce, meu amigo. Se coce, porque não vai existir mais aposentadoria para essa turma que está entrando hoje, dia 30 de agosto, no mercado de trabalho. Não vai haver mais aposentadoria. Ou senhores pais, criança nasceu. Faz uma previdência. Mas quanto eu coloco? Cara, acho que em 2017, 16, ou um pouquinho antes, quando começou essa onda, esse lance do empreendedorismo, pessoal preocupado e trazendo conhecimento, e aí fui também estudar, né, ler, ouvir audiobook, para saber o que tá acontecendo, tal, esse lance da descoberta solitária, né? Isso. Você começa para depois falar assim, escolhi esse. Vou escolher esse, vou começar, porque chega uma hora que você também fala assim, não consigo fazer mais nada, cara. Porque esse lance sozinho você não faz nada, você não dá conta de saber de tudo, ser bom em tudo. Não, impossível. E aí eu ouvi isso. O correto, e que muito pouca gente faz, né? E a gente vai falar de economia no Brasil, então, né, a porcentagem é... Mínima. Nasceu a criança. Faz lá. E eu falo, né, meus alunos, pô, professor, mas quanto que eu ponho? Cara, põe a quantidade que não seja tão caro que vai te fazer falta, mas que você e consegue... não tão pouco que vai parecer que você não está pagando. Acha esse meio termo. 200, 300, 500. Não tanto que vai te fazer falta e não tão pouco que você não vai sentir. Você vai ver que Cara, desde 1999 que eu pago a minha previdência. 1999, isso aí. Quando eu entrei na Motorola, comecei a pagar a minha previdência. Então você olha, são, cara, 24 anos que eu tô pagando. Aí você olha o saldo assim, cara, graças a Deus, o José Geraldo Alves de Almeida, meu amigo que entrou junto comigo na Motorola, falou, vamos fazer esse troço. Eu falei, que é isso? Por 12% do meu salário. Cara, faz que todo ano, quando chegar na sua tenuidade, você vai me mandar uma cesta de Natal todo ano pra mim por conta disso. Uma boa cesta de Natal. Cara, é impressionante. Outra coisa que o pessoal pergunta pra mim em aula, né? Pô, professor, seguro de vida? Cara, se você é casado e tem filho, se você faltar, o que vai acontecer com a sua família? Exatamente. O que acontece? Será que o que você tem de lastro econômico vai dar segurança, estabilidade, de alguma forma, da sua ausência? Aí, cara, todo mundo, pô, mas você tá fazendo propaganda aqui, merchan. Tem um seguro de vida em vida? Posso falar o nome aqui ou não? Pode, chama Prudential. Prudential. Vem aqui fazer um merchan da gente aqui. Olha só, cara. Esses caras, bicho, transformaram a minha vida. Sabe por quê, bicho? Seguro de vida, cara, pra quê? Não vou morrer nunca. Né? Não é só isso. E aí os caras falaram assim pra você, isso aqui é um seguro de vida em vida que você vai resgatar depois de 10 anos essa grana. E você pode fazer o que você quiser com essa grana. Você pode continuar aqui conosco, ou você pode resgatar essa grana. Cara, já vai fazer 5 anos que eu tô nessa balada de pagar esse trem aí. Não é tão caro que me faça falta e não tão pouco que não sinta falta. Que eu não sinta no bolso. Então, mas aí a hora que a gente conhece, porque eles apresentam e começam a colocar, né? É pra isso, tal, né? Aí você fala assim, caramba. Cara, exatamente isso. E se eu faltar? Se você faltar, né? Então, eu comecei... A maturidade, a experiência, Eric, nos traz esses toques na cuca
que a gente nunca pensou quando a gente tá na tênue idade, lá nos 30, tanto e pouquinho e tal. Mas aí precisa dessas pessoas plantarem em você Sim. esse medo, se eu posso dizer assim, de faltar, de não ter grana na velhice e tal. Porque uma coisa que, cara, que o meu pai e minha mãe me ensinaram, meus pais vieram da cultura de ter imóveis, né? Tem imóvel, tem que ter imóvel para ter aluguel, né? Cara, não é tudo isso imóvel, né? Eles me deixaram como herança, então às vezes até uma âncora no seu pé, uma bola de ferro no seu pé, o imóvel, você não tem liquidez. Então você tem que ter uma cesta bacana, né? E para ter uma cesta de investimentos bacana, em imóveis, em grana, em investimento, que seja em seguro de vida, em aposentadorias, você tem que ter esse ecossistema de coisas, porque, cara, quando você chegar àquele momento que você não conseguir mais arrumar emprego, ou você falar, cara, eu não tô mais com força para empreender, ou não tô mais com força de dar aula, que, cara, é uma coisa que eu quero levar pro resto da minha vida, você tem que ter um paraquedas. Eu falo que é o paraquedas de ouro, né? Você puxa o paraquedas e ele, todo dourado. E você cai suave, né? Esse paraquedas tem que estar bem dobrado. Não abre, cara. Por isso que eu falo, convide pessoas do seu conhecimento para dar esse toque na sua cuca, no toque da cuca das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Aí, Tarso, fizemos um merchan de graça, Tarso, é um consultor da Prudente. Fala com o João Guise. João Guise. Aí, ó. João Guise, um cara fenomenal. Já deu esse toque na cuca. Esse toque na cuca da galera. Isso vai ser pra sempre, porque tá na internet que tá pra sempre. Tá na internet que tá pra sempre. Fantástico, Eric. Então são coisas que a gente vai aprendendo na nossa jornada, cara. E você fala, pô, como que a gente aprende isso aí? Cara, estando com gente. Eu temo um pouco pela essa nova geração que tá chegando aí do cara que fica no fone de ouvido. Nossa, dá até trancado no quarto, né? Ali produzindo trabalhando, produzindo o conteúdo dele, etc. Baixíssima interação pessoal, né? Interação entre pessoas e raso em vocabulário, né? Ontem eu estava assistindo um podcast também da Silvia Chagas, que é uma especialista em comunicação, e ela dando dicas, né? De quem? Silvia Chagas. Silvia Chagas. A minha esposa começou a segui-la, né? E eu acabei começando a segui-la também. Que ela dá dicas, que ela é contra o estrangeirismo na língua portuguesa. Hoje eu estou fazendo um esforço gigante aqui, porque ela falou, cara, tira o estrangeirismo seu vocabulário. E é complicado que na nossa área de atuação tem muito disso. Cara, hoje eu tô fazendo um esforço gigante aqui, você não faz ideia, Eric. E às vezes você é um estranho. Por quê? Você é um estranho porque você não tem essa pegada. Então eu tô começando a segui-la e ela fala que as pessoas estão rasas de vocabulário porque as pessoas não leem mais. Mas eu leio no meu iPad, eu leio no meu Kindle. Cara, não é ler. Livro, no cheirinho. Não é. Caramba. Não é ler. Ismael da Livraria Leitura, o parceiro. Não é ler, é compreender o que você está lendo, né? E o que ela falou ontem tocou muito meu coração, porque às vezes você lê um livro, eu estou lendo o livro agora do Roberto Mota, né? E às vezes eu tinha que voltar umas 2 páginas, porque eu não estava lendo, eu estava vendo as palavras, né? E ler você precisa de um momento seu, de você pegar o livro, abrir numa mesa, numa cadeira, debaixo de uma árvore, numa praia, etc. E você pôr a cara ali e ler. E ela falou, pô, pega uma palavra, ontem ela falou subterfúgio, né? Pega uma palavra e toma nota dessa palavra e começa a elaborar mentalmente como você usaria essas palavras, né? E aí eu começo a fazer uma análise de como está hoje raso também o vocabulário dos vendedores, né? Às vezes algum vendedor liga para me vender alguma coisa em casa e eu, por curiosidade, e não para o pessoal que liga em casa me perdoa, mas mas tem eu quero telefone aí, cara? Tem, cara, eles ligam para vender de alfinete a foguete, cara, né? De tudo, eles querem vender de tudo para mim. Eu pego essas pessoas que me ligam para entender o poder de persuasão delas, a engenharia de persuasão delas, quais são os argumentos, como elas rompem as minhas objeções, porque hoje um dos grandes papéis que eu tenho dentro da minha empresa é como que eu rompo as objeções dos meus clientes. E eu tenho que ter bons argumentos para romper cada uma das objeções, para chegar lá no final do túnel, falar, vamos fazer um teste da minha plataforma para você entender o valor que eu aporto na sua operação, tendo esse olhar você mais... Tá levando solução. Acabou. Você tem que saber
né, tratar cada objeção. tanto quanto o empresário ali do negócio, para poder você ofertar. Não é, eu tenho celular aqui, ai que bonitinho. Que legal. Ó, tem 2 Ele- milhões de pixels. I don't care, cara. Falei inglês aqui, tá vendo? Eu não me Para preocupa sua isso. operação, para o seu dia a dia, ele vai ser útil nisso, tal. Agora, se não tiver, né? Já era. E aí você vê que as pessoas, profissionais de vendas, principalmente, né, estão muito rasas em argumentação. Um vocabulário paupérrimo. Paupérrimo. Porque falta de leitura. E às vezes você dá o script para o indivíduo, com as objeções. E mesmo assim ele não consegue sair do outro lado. E aí, de novo, pessoal que está nos assistindo aqui, cara, se você não está lendo pelo menos um livro por mês, você está atrás dos profissionais da Bolívia, do Suriname, desses caras, que esses caras estão lendo 12 livros por ano. Aí. Os profissionais. E pessoal que tá aqui no Brasilzão estão... Mas eu tô lendo um livro... por mês é suave. Cara, um por mês, cara, assim, na boa, eu... É tranquilo. Vou abrir meu coração. Pegar Cara, eu no banheiro, Bíblia. eu leio 30 páginas, cara, né? Tô ali, pega o livrinho. Não tenho tempo, cara. Você senta no vaso pelo menos 20 minutos por dia, cara. No mínimo. Pega um livrinho. Sai do Desliga a celular, televisão. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp, desliga Sai a do televisão. WhatsApp. Desliga a televisão. Sai da novela do BBB, do Fazenda. Sai disso aí, cara. Exato. Sábado eu dei uma palestra de empreendedorismo no CEJA. Você falou isso na nossa reunião, cara. CEJA. Fala pra gente aí Que desse projeto. Não, o CEJA, cara, quem conhece, duvido que muitas pessoas conheçam o CEJA, mas o CEJA é o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. É o antigo supletivo. Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de continuar os estudos, eles vão no CEJA e em 6 meses eles saem com o fundamental e o segundo grau completos. Como funciona? Você vai lá, eu quero fazer inglês, português, matemática e história. Os professores dessas cadeiras dão um livrinho para você estuda em casa, vai lá, faz o agendamento da sua prova, faz a prova, conseguiu a nota, passou naquelas matérias. Só que tem um tempo para você não pode encavalar tudo junto, né? Você tem, acho que são 4 matérias por período que rola de 2 a 3 meses, tá? Não é tão rápido assim também, não. Não é, mas você não tem... é estudado, né? Não, você tem que estudar, porque tem prova. Tem prova, se toma o pau, tem que fazer de novo. Toma o pau, faz de novo. Toma o pau, faz de novo. E os professores lá, cara, são dedicados a esse tipo de educação. Os professores lá. E aí a diretora lá, uma amiga que eu tenho do tempo do Círculo Militar, que é uma dedicada à educação, falou, vem dar uma palestra de empreendedorismo aqui. Eu fui lá conhecer a escola. Cara, tem cozinha, você come lá, tem café da manhã, almoço e jantar. Bem feito. Cara, é fenomenal. Aí eu fui dar essa palestra lá pra turma. Cara, você vê ali que é um poço de oportunidades que existe ali. Primeiro, para empresas olharem para esses profissionais, para essas pessoas, primeiramente, né? Como caras que são, cara, perseverantes. Você imagina você voltar para a escola aos 50 anos, 40 anos. E nessa faixa etária, sua vida tá naquele furacão, né, cara? Você tá fazendo uma porrada de coisa. Você tem família, você trabalha ou não, né? Tem um monte de coisa, né, que você já tá fazendo, e aí você tem que voltar. Estudar. E ali você vai por 2 razões. Por amor ao estudo ou pela dor de precisar de um diploma. A maioria por necessidade de um diploma. Arrumou um emprego, precisa de um diploma de 2º grau no mínimo. Então ali em 6 meses você sai formado. Mas você vê que ali, as pessoas que estão ali, você vê nos olhos delas, assim, você tinha uns 40 pessoas ali, e pelo nível de interesse das pessoas, né? Cara, eu posso construir qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa. Você não precisa fazer um foguete para ir para a Lua para empreender. Oportunidade, as pessoas querem muito mais, né? Muito mais. As pessoas querem muito mais. Muito mais. Ali eu conheci uma menina que acabaram de comprar uma imobiliária. Tava lá voltando pro estudo, porque agora ela é dona de uma imobiliária. E eu preciso aprender fazer a gestão desse negócio. Tinha um inventor lá. Olha aí, cara. Tinha um menino que era inventor. Teve outro cara lá, acabou o CEJA, já entrou esse ano na universidade para fazer agroindústria. Formou lá, já tá fazendo faculdade. Cara, é transformador. E aí você começa a analisar os dados.
E você vê que não é incapacidade. Não, é falta É de falta oportunidade. de oportunidade. Mais portas de escolas como essa, porque ali tem uma regra, né? Você tem que ter acima de 18 anos para frequentar lá. Então não é qualquer um, não é um cara de 17 anos que tomou pau lá e quer ir lá, não. Tem que ser acima de 18 anos. Vamos recordar que lá atrás, quando começou esse lance de supletivo, a galera dava essa migué Direto. não, vou fazer rapidinho aqui porque eu não quero ficar, e aí eu já posso ou ir pra faculdade ou não, já tenho E- né, o segundo grau, que falava antes, né, Exato. completo, e já vou E esse vazar. é um outro gigantesco erro que a gente tem na nossa formação de jovens e adultos, né? E eu cometi esse erro com meu filho, infelizmente. Eu não deixei o meu filho, não posso dizer assim, mas eu não fui o suficientemente, não o convenci o suficiente para ele ir para uma escola técnica. Por que a escola técnica é importante, né? Na minha opinião. A escola técnica, seja ela qual for, de eletrônica a enfeite de bolo, não importa, qualquer escola técnica. Por que ela é importante? Porque você sai do 9º grau e você vai para uma escola técnica, onde você vai passar de 3 a 4 anos, dependendo da escola técnica. Normal é 4 anos. Normal são 4 anos, né? Você sai de lá com uma profissão. Sim. Eu saí de lá como técnico em eletrônica da ETEC. Já com nível de responsabilidade. Já fui em 1985, com 21 anos. Com 21 anos. Ser um profissional. Ser um profissional. Então, na minha época, quando eu fui pro ensino médio, foi quando teve a mudança. E aí cortaram. Cara, o meu irmão ainda foi, na minha família, o meu irmão mais velho, ele formou em eletrônica, a gente estudou na Fundação Bradesco, e aí quando chegou... Bradesco, né? A gente no episódio passado a gente tocou muito que os dois convidados, meus amigos de colégio também, de ensino fundamental. Cara, sensacional. Eu estudei lá do pré ao colegial, cara. Sensacional. Eu queria também ter feito ali, eu tive que, depois que eu fiz o ensino médio, né, que é o ensino médio hoje normal. Foi pro técnico. E aí depois eu fui técnico, né? Fiz People Tech, fiz uma porrada de curso técnico, mas eu queria ter feito lá. Depois criaram um módulo e tal, mas eu já tava, acho que eu fiquei 14 anos lá, cara. Eu falei, não, mais 2 anos aqui, amo aquele lugar, as pessoas dali, todo mundo, mas eu falei, não, agora eu quero... Aí você pega essa sua experiência, você saiu do colegial normal, né? Agora chama ensino... médio, sei lá. É novo ensino médio. Novo ensino médio. Você pega então, ó, aqui em Campinas, ETEC do São José, Bentão e Bentinho, ETCAP, Cutuca, né? Cara, olha o que essas escolas fizeram pra Campinas. Cara, eu lembro que na época chegava nesse período, tinha um vestibulinho. A doideira na molecada era que nem do vestibular. Eu fiz MacPoly pra entrar. Eu lembro que a gente chegava na escola, a gente, né, tava no ensino fundamental, chegava nessa época, tinha fila, porque antes permitiam os alunos da fundação, tinha que ter uma certa nota no 8º ano para passar direto, ou tinha que prestar vestibulinho também, e dar oportunidade pro pessoal de fora para entrar, quanto também nas outras escolas. Tinha um amigo meu do condomínio, cara, que ele passou, acho que no Bentão, acho que TCAP, e passou no Cutuca, em primeiro lugar. Na época só tá no jornal, falou, cara, gênio. Não era ETCAP, era Coticap. Coticap, Cutuca, Bentão e Bentinho, ETEC. É isso aí, Cutuca. Sensacional. Então, hoje, cara, você vê, o pessoal foca muito em formação para passar no vestibular, que já vem capenga, né? Vem capenga o novo ensino médio. Vem capenga, cara, progressão automática, aquele troço todo, que não tem mais reprovação. Vem capenga, aí o cara tem que gastar uma grana de cursinho, fez uma péssima formação lá atrás, tem que gastar uma grana de cursinho que ensina só dica de como passar. Passa na faculdade, vem raso. Vem raso, ir pra faz uma faculdade, qualquer ela que seja, cara, sai como profissional, tem que fazer o quê? Especialização, a empresa tem que investir. Então, se a gente começa a investir lá na ponta, na base, cara, eu governo passado de São Paulo, tive a chance de interagir com o pessoal da educação, falei, cara, por que você não ensina empreendedorismo nas escolas? Por que não ensina finanças nas escolas? Então, foi até legal, e eu imaginei que a gente ia chegar nesse ponto. O ano passado, fiquei 15 dias no Rio, com o Jonathan, que fazia o programa comigo na Jovem Pan, que lá teve o Major, que é o campeonato de Counter-Strike e tal. O primeiro a gente foi lá pra conhecer, assistir. Também fui lá sem essa consciência, mas a gente ter uma análise ali
de como eles faziam o evento, tratar as marcas, patrocínios, infraestrutura. Sensacional o negócio. Sensacional. Passamos acho que foi o Rio Innovation Week, Fantástico. lá no Pier Mauá também. Ficamos lá também, um Fantástico. evento gigantesco, me deu dor no pé, de tanto andar. Fantástico, fantástico. Cara, e aí ele tem acho que é primo do pai dele, que mora lá, recebeu a gente pra um jantar e tal. E a gente começou esse mesmo papo, falar de empreendedorismo, isso, aquilo, tal. E aí eu quieto, só escutando assim, né? A gente conversando, falava bem pouco, não conhecia eles e tal. E aí ele chegou nisso. Ele falou, cara, hoje, né, o pessoal sai do ensino médio, daí o técnico que era antes virou o tecnólogo, Uhum. né? Virou Virou tecnólogo. tecnólogo, então fez virar negócio. Uhum. Tirou o que era da base, já fez, Exato. né? Então chega muito despreparado, isso, aquilo. Ou se quer para uma faculdade pública, universidade, uma Unicamp e tal, tem que fazer o cursinho, porque às vezes de bate-pronto, né? Quem veio da rede pública não vai, Não vira. né? E aí tem esses programas hoje que querem tratar a educação, mas já depois da adolescência, um adulto que já é mais complicado por conta da vida que, né, nesse período, quando tinha que ser tratado. E as empresas têm muita condição de fazer isso. E aí ele veio e falou assim, ó, quem fez isso foi o Bradesco, com a Fundação Bradesco. Fundação Bradesco, icônica aqui em A Campinas. gente lá, olha só que doideira. A gente fala que lá não era só escola, né? Preparava a gente pra vida. Exato. Porque desde o pré, eu estudei lá desde o pré, a gente já tinha aula de técnicas agrícolas. Então, Atrás do prédio, do prézinho assim, já tinha uma horta. Pra gente era recreação como criança, mas você aprendia e colhia e levava pra casa. É isso aí. Ponto. É isso aí. E aí, com isso até o final do ensino fundamental, a gente tinha técnicas agrícolas e artes industriais. Cara, isso Entendeu? é Aí já depois, sai de lá, cara. aí depois a gente teve bem introdutório, mas no ensino médio, acho que na oitava também, economia e administração, Uhum. mas eles já preparavam a gente pro mercado. Pra já, vida, né? E aí, saca? E então ali a base foi muito forte. A gente teve uma base bem... Quando criança, a gente achava, nossa, a escola tem muita coisa chata. Não, cara, hoje a gente tem, sabe, convicta noção do que estavam fazendo lá estavam atrás. fazendo. Exato, cara. É a base de tudo. É a base de tudo. Eu brinco muito nas minhas aulas na FGV e também no IBE, quando a gente fala de gestão comercial, e eu vejo que alunos que vieram de universidades, cara, pô, Unicamp, Unesp, cara, o UFJ, estão fazendo uma pós-graduação, você solta uns termos de gestão comercial básica. Ah, nunca ouvi falar, professor. Não tivemos isso aqui. Cara, como pode? Hoje falam de startup, né? As empresas e tal. Na oitava, no colegial, a gente teve que lançar empresa, cara. Cara, é sensacional. Ter uma ideia, juntava, fazer o grupo, que era aqueles trabalhos em grupo, juntava o grupo, a gente tem que lançar a empresa, todos os aspectos ali. Uhum. E naquela época, eu não sei hoje ainda se tem, eu escuto muito pouco minhas filhas falarem, se tem aquelas feiras de ciência, né? Uhum. Não, ainda tem, cara. Ainda tem. Naquela época, a gente teve que fazer uma feira, não foi o nome Feira de Empreendedorismo, mas apresentar as soluções. Então, área de negócio. Né? A negócio, então convence a gente, o pitch. Não se falava o pitch de venda, mas a gente tinha que fazer um pitch ali, apresentar, falar e rapidinho. Então passava banca, os professores ali pra ver. Claro que tinha premiação, saindo, né? Mas e aí? Muito legal. Teve muita zoeira, claro, porque imagina isso na oitava série. Cara, a ideia da molecada, mas teve, claro, sempre tem os alunos que se destacam, fazer a coisa séria ali, saca? Mas assim, eu sempre falo, eu aprendi a empreender com meu pai. Uhum. Né? Mas eu acho que ele até me preparou depois de tudo isso. E aí, quando chegou na minha vez, eu falei, caramba. É agora. Eu vou. Não tive que criar muita coragem, eu vou. Entendeu? Mas essa base, inconscientemente, foi no colégio, foi da escola. Desde o pré. A escola é tudo, cara. Eu vejo hoje o quanto a escola foi importante na minha vida, quanto é importante na minha vida ainda. A fundamentação que ela te dá. Cara, eu estudei em escola estadual praticamente a minha vida toda, só quando eu fui para os Salesianos, que lá era tipo um semi-internato, se eu posso dizer assim, e a faculdade, que é um momento icônico também na nossa vida, que é o momento da sua formação universitária, né? Ou seja, você vai ter um diploma universitário, mas acho que o grande pulo do gato é quando você chega no seu nível de consciência que você precisa aprender mais. Né? Existe um termo, eu vou falar aquele em inglês, apesar que a Silva Chagas falou pra gente tentar tirar o estrangeirismo, que é o lifelong learner. Mas o pessoal já tá acostumado a né? Bastante gente. O cara que aprende
na sua trajetória de vida, né? Eu sou um cara super inquieto, eu sou um super, a minha inquietude, ela é constante, a minha resignação, ela é constante, né? E eu tô sempre querendo aprender mais, né? E quando eu vim para esse mundo de análise de dados, eu venho do mundo de hardware, né? Eu sempre vendi caixa, solução dentro de uma caixa. O access point do Wi-Fi, redes celulares, infraestrutura, sempre vendi uma caixa atrelada a um fio ou uma fibra ótica. E nesse mundo de software, cara, é você vender alguma coisa intangível. Você não consegue tocar. Aqui é uma garrafa d'água, custa R$ 6. A minha solução de software, ela custa $14.995 por mês. Não, desculpa, por ano a licença. Você me paga $15.000 por ano para usar minha licença. Mas o que eu vou levar com isso? E aí vem toda a argumentação de venda. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: quando você se torna inquieto e descontente com o nível de conhecimento que você tem, ele te empurra a todo momento a você estar aprendendo. Sim. Onde que eu pego essa informação? Onde eu busco essa informação? Pô, professor, como que eu faço para falar uma segunda língua? Eu tô até aqui de trabalho. Cara, o YouTube, pega um livro, um jornal, ouve rádio. Hoje você ouve rádio do mundo inteiro. Porque o legal, vem muito mais informação do que você tá buscando. Exato. Vem muito mais. Exato. Vem muito mais. E eu falei da segunda língua, né, cara? Aí quando eu tava na Motorola, falou assim, cara, você vai ser o gerente da América Latina também. Como assim? Pô, você vai cuidar do México até a Patagônia. Pô, mas tudo bem, eu preciso aprender espanhol agora, velho. O que eu fiz? Cara, contratei um professor. O cara fez uma lavagem cerebral em mim em espanhol. E até hoje, agora, semana que vem, eu vou para minha segunda aula, que eu contratei um professor para dar uma refresh, né? Porque você precisa dar uma refresh, para dar uma refrescada na sua memória sobre termos em espanhol que fala no México, na Argentina, na Colômbia, que são diferentes entre si, que nem Brasil de Portugal, do Cabo Verde que você foi, tudo diferente. Para quê? Para que minha cabeça volte a ter o balanço correto de onde que eu posso falar coisas que eu posso falar. Então esse descontentamento, essa inquietude é que tem que perseverar, que está no coração dos empreendedores. As pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Para quê? Para que isso seja uma constância. Você ser um aprendiz constante, não só de coisas tradicionais, de matemática, português, ciência, história, mas daquilo que vai transformar a sua vida, que vai mover você para frente. Consegue agregar mais em cima disso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sempre, né? Sem dúvida nenhuma. É o que nos trouxe até aqui. É o que trouxe o Joeval até aqui. Né? Por isso que o Encast surgiu e ele precisa e vai continuar. Né? Eu já quero aqui, né, pra galera que tá assistindo a gente, né, contar já fiz o convite para ele em off, mas o Joeval, né, retornará. Com certeza, cara, adoro fazer isso aqui. Aqui no nosso estúdio, no nosso Adoro podcast, para trazer convidados também, ampliar, né, até mais esse bate-papo, porque assim, esse tempo que a gente tem aqui para tudo isso. Pô, ó, desculpa te interromper, cara, sei que a gente já tá fazendo a finalização aqui. Tô nada, não deu 2 horas, porque falou que a gente pode ficar aqui até desmaiar. Eu falei dessa coordenação do curso da pós, né, cara, e esse curso da pós abriu a minha cabeça para aquele conhecimento lateral que as pessoas têm, né? Eu tenho lá um professor de finanças, que ele tem um conhecimento lateral aqui, não só de finanças, mas de investimento, de análise de mercado. Você começa a bater um papo com ele, e essa semana a gente estava falando justamente desse arcabouço fiscal, dos impactos, etc, etc. E ele trouxe um fato assim para mim, cara, se a gente não pensar que se a gente não fizer essa reforma tributária, etc, etc, se tudo der certinho, a gente é capaz de ter ainda uma chance de esse país ser melhor. Mas se não tiver um corte de... Ele começa a trazer temas, cara, que você não pensa só no arcabouço fiscal e qual o impacto da reforma tributária, mas qual o reflexo em cada uma dessas pessoas que está aqui, a gente aqui falando, nos que estão nos assistindo, né? E esse conhecimento, cara, hoje, como começa a permear na cabeça das pessoas, tornam as pessoas mais cidadãs no ponto de inquirir. Pô, cara, por que eu tô tão desconectado desse mundo e eu não consigo nem saber o que é arcabouço fiscal, por exemplo, que é a espinha dorsal
de como o país vai funcionar, tanto em tributos, arrecadação, investimento. Ele vai trazer uma espinha dorsal disso aqui. Então você começa, cara, a entender coisas que você fala, cara, como que a gente faz para analisar isso aí? Então essas pessoas que você está falando, pô, vamos trazer convidado. O dia que você fez o convite para mim, eu já tinha na minha cabeça a lista de pessoas, né? Pessoas que trabalharam comigo, né? Inclusive um grande amigo meu, que a gente fez um projeto maravilhoso de uma aquisição, uma venda de uma empresa muito recentemente, que foi uma experiência maravilhosa que eu nunca tinha tido na minha vida. Então tem muita coisa boa para a gente explorar aí, Eric. O que você precisar de mim, cara, conta comigo, porque tanto quanto a sua, a minha lista de pessoas do bem, que conhecem assuntos, são, cara, é maravilhosa a lista. Não, é legal isso, porque a gente fala assim, a gente fez uma introdução para acabar e nunca acaba, porque você acabou de falar uma coisa e já vem outra, né? E nessa questão do networking, cara, a hora que, né, você traz uma pessoa nova, você fala assim, nossa, mas tem mais. Tem mais coisa para conhecer, porque ela te traz um outro panorama, a visão dela, expertise e tal. Você fala assim, opa. E aí isso vem sempre refrigerando, né? Você começa a revisitar coisas que você fez e alguma coisa que você ouviu e a curiosidade, essa inquietude que você falou. Fala, não, peraí, tem mais coisa. A inquietude tem mais coisa, cara, né? Tem mais coisa, o mundo é gigantesco, cara. Tem muita gente. É que nem eu falei, cara, quando eu pensei, né, no programa, como vai ser, como que eu preciso melhorar, né? Tem que ser um upgrade e tal, e vai ficar muito bom isso. E aí, cara, no meu dia a dia, eu fico ali também no LinkedIn para fazer publicações, ver o que tá acontecendo, ver o comportamento das empresas. Recebo muita interação no chat, as pessoas vendendo, como é que elas chegam, né? O jeito que a pessoa vem para vender, ou que ela quer se conectar. Porque, cara, não adianta você oferecer de bate-pronto sem saber se eu preciso ou se eu, isso eu já tenho. Já tenho. Né? O seu argumento, a sua chegada tem que ser amistosa. Eu fico ali observando, falei, cara, tem muita gente fazendo tanta coisa boa, velho. Tem mesmo, cara. Você fala assim, nossa, daí aí o LinkedIn é muito louco, que alguém curtiu alguma coisa, você vê que sua rede, o cara curtiu tua coisa, aparece ali, você fala, caramba, mas tem isso. Exato. O pessoal tá desse jeito. E aí essa clicada, ela vai assim, ó, pau. Toma aí, ó. Agora vai, consome, cara. Vai pra cima disso e sempre tem aplicação que a gente tá. A gente sempre acha que não se aplica ao nosso negócio. Não. Eu falo porque eu tinha muito disso. Até eu começar a frequentar o ecossistema de inovação, tecnologia mesmo. E eu achava que a comunicação era comunicação, eram as mídias tradicionais. Eu vinha ali do offline, né? E aí depois de muito tempo começou o que a gente tem hoje. Beleza, mas eu, né, quando tenho os planejamentos, sempre tento encaixar tudo. Exato. Porque é o que funciona e não tem jeito. Exato. Veio novo, beleza, vamos novo. Bora. Chega junto, mas, né, tem isso aqui também que é bem legal e dá pra fazer a gestão toda ali. E aí eu fico vendo, eu falei, caramba, cara. E eu ficava, não é pra mim, não vou. Falei, não. Até que um dia me convenceram, venho participar, vejo uma reunião, né, e viram que o que você faz, Eric, cabe aqui. Dentro dessa... Tem muito a ver, está muito fechado. Aí eu fui e falei, caramba. E aí eu, de novo, ó, tô à disposição. E aí, com o que eu faço, eu aplicava e ajudava. Eu falei, caramba. Então, tem muito a ver. Então, esse lance do lifelong learning, né? Cara... Direto, cara, é isso que move. Segue. É isso que move. Segue, porque sempre tem esse cruzamento, sempre se aplica, você melhora, entendeu? Melhora o seu diálogo, porque que nem eu atendo empresas. Não atendo só um segmento. O que vier, legal, a gente tem capacidade, se não tiver, a gente vai se coçar para junta com alguém aí. Exatamente. Saca? Mas você sempre aprende mais. Você vê que tem mais, muito mais coisas, cara. Exato. Entendeu? E aí que vem essa inquietude... Do Incast. Vamos colocar isso na mesa, vamos colocar isso pro jogo, vamos trazer as pessoas. Quem não sabe, cola em quem sabe. Quem não sabe, cola em quem sabe, cara. Sabe. E a gente tem que continuar fazendo isso. É isso aí. Com maestria. É isso aí. Se Deus permitir. É isso aí. Joeval, cara... Bacana isso aqui, hein? Gostei demais, disso aqui. Isso aqui demais. É muito bacana, cara. Isso aqui é sua casa, cara. Pô, muito bacana, cara. Olha, fazia... muito tempo que eu não tinha um podcast, cara, que a gente pode vir aqui e falar o que pensa. Não, cara, Tem muita assessoria de imprensa atrás da gente, cara. Quem vier aqui vai divertir, viu, cara? Aguinha geladinha, papo bom
de recepção, café sempre quentinho, muito É um bacana. ambiente que é perfeito. Obrigado pelo convite, Excelente ô Érica. qualidade, Bom cara. revê-lo, cara. E, cara, conta comigo, o que você Graças precisar. ao network. Graças ao Só network. agradecer aqui a Kathleen. Ah, Só Kathleen, agradecer a minha Kathleen. prima Kathleen McCall. Porque na época, graças ao networking, porque me apresentaram pra ela, É verdade, ó, é verdade. fazer evento, tal, tem agência ali, Verdade. cola nele e Kathleen. dá samba, vocês vão conseguir fazer alguma coisa. E fizemos. A Exato, gente tem amizade até hoje. exato. E aí ela, pô, preciso apresentar meu primo pra você, É, que ele tá cara. assim assado. Conheci Joeval. Não sei Joeval- se você lembra, o pai dela foi a pessoa que teve a ideia para os meus pais colocar o meu nome. Meu pai é João, minha mãe Valda, Joeval. Ele falou, pô, tio, aí, ó, Joeval. E ele tem uma filha, irmã da Kathleen, chama Emilena, Emílio e Helena. Ah lá. Então tem até uma história aí de amor envolvida aí do meu primo, né, o Que pai da show. Kathleen, que deu a ideia do meu nome para meus pais. Então a gente tem uma conexão muito mais além de sangue, né? O pai dela era fenomenal, né, cara? O Emílio era uma pessoa fora da curva também, um constante inquieto. E foi um cara que marcou muito a minha vida quando eu descobri a razão do meu nome. Aí, é Joeval. Então, Kathleen, gratidão, Gratidão, isso aí. né, pela conexão, pela pessoa que você é. Eu lembro que, né, quando ela chegou, eu nem vou estender mais, porque essa pessoa que fez essa conexão não está entre nós aqui, né? Mas uma pessoa sensacional também. E aí, ela, pô, eu faço isso aqui, né? Eventos, tal, tem uma ideia assim, né? E a gente tava produzindo o evento do João Estrela. Ah, meu nome não é Johnny, cara. Nossa, isso aí é uma outra história, ela vai ter que vir aqui. Ah, também, ela é boa de porque isso prosa aí a gente também. fez uma bagunça, cara. Ela contou essa história. Ela é boa de E fez prosa uma bagunça e conhece meu primo que ele tá fazendo assim, assim, assado. Eu falei, claro, vambora. também. Bora. E conhecemos, daí o Joeval tava com um projeto, Isso aí. satélite, né? Wi-Fi, não, Express Wi-Fi by Facebook, um projeto muito bacana. E aí, cara, eu tenho esse projeto, eu preciso falar, não sei o que, nananã. E aí eu tinha uma outra conexão também, lá com o pessoal da VTV, na época do SBT. Muito bacana. E aí, no dia seguinte que eu conheci esse cara, eu coloquei esse cara pra fazer uma entrevista. Ele, como assim? Eu tava esperando isso pra acontecer há muito tempo, você conseguiu no dia seguinte. Eu falei, cara, é assim, velho, Bora. tá dentro da nossa área, expertise, a gente vai dar um jeito. E é o network, essa coisa maravilhosa, conhecer gente potente. É isso Então, aí. Geval, Cara, obrigadão pelo convite, viu? Me convida mais aqui. tamo junto. Valeu. Galera, Valeu, pessoal. esse é o Encast. Érico Marçal hoje com Joeval Martins. Joeval. Obrigado. Um abraço, até a próxima.